Então, tomando primeiro no campo da psicologia, e por isso, falando da questão, por exemplo, se nós aplicamos novamente a questão das diferenças, e nós pensarmos imediatamente, né, a psicanálise e a proposta da psicologia reichiana, nós vamos ver imediatamente as diferenças que tem, né? Uma trabalha a partir do discurso verbal, a outra vai levar em consideração as expressões corporais, a movimentação. Então, é muito evidente, né? E aqui eu trago de novo a palavra aparente, né? As diferenças entre essas psicologias profundas, né? Agora, se nós aplicarmos essa questão do pensamento funcional, o que nós podemos, né, pensar em termos de essência, né, do essencial, daquilo que busca a psicanálise, né, originalmente com o Freud, né, é que é a busca, né, de uma possibilidade de se apresentar à pessoa, a possibilidade da expressão dos conteúdos do inconsciente. Quer dizer, a expressão da singularidade daquele sujeito, né, que traz toda a sua dimensão histórica, pessoal e ideológica. E se nós pensarmos em termos das terapias psicorporais, né, o que essencialmente nós buscamos, né, é a expressão do vivo, é a expressão da pulsação, né? O Reich tem um capítulo lá na análise do caráter que fala a linguagem expressiva do vivo, onde, nesse sentido também, ele tenta abarcar, né, a questão da psicanálise, da expressão através da linguagem verbal. Ele vai falar, sim, essa é uma possibilidade de expressão. Agora, o vivo não precisa, ele não prescinde do verbal para se expressar. Essa é uma possibilidade, pode ser uma possibilidade de transformação da expressão do vivo, que é pulsar, que é interagir, que é se desenvolver. Diga. Ela pergunta se esse pulso é uma expressão do inconsciente, né? Eu acho que o inconsciente, ele está pulsando lá dentro. Ele está vivo, ele está em movimento. Ele quer emergir. O que dificulta são os mecanismos de defesa, as repressões. Se você tirar isso, ele pula para fora. O princípio comum. Ambos queremos buscar tirar os entraves, seja via corporal, seja via da simbolização, né, conseguir a interpretação, a diminuição das resistências para que a vida se manifeste, né, nesse sentido. Então, entre psicanálise e psicologia reichiana, se nós trouxermos também esse princípio aqui para as 3 bios, né, e pensarmos imediatamente, as escolas, com suas técnicas, com suas proposições, são diferentes. A biodinâmica opera a partir de um determinado referencial técnico, teórico, prático, né? Trabalha eminentemente com massagens, com uma abordagem própria. A bioenergética vai trabalhar a partir de um outro referencial. Se você olhar uma sessão clínica de bioenergética, de biodinâmica, de biossíntese, de vegeterapia, você nota as diferenças imediatamente, né? Mas a pergunta é, e nós estamos aqui completando o 9º ano, né? O que nós temos de psicorporais, né, de princípio comum de funcionamento? O que temos em essência, o que partilhamos a partir daí, né? Ou seja, a nossa proposta, o que nós queremos, né? Nós queremos isso, né? Encontrar uma via, um caminho de auxílio para que aquela pessoa possa resgatar a sua capacidade pulsátil, para que aquela pessoa possa resgatar, em termos reichianos,
né, ou a sua possibilidade de reflexo orgástico. E eu digo aqui, insisto, na palavra resgate, né, porque todos nós nascemos saudáveis, pulsáteis e, nesse sentido, genitais. Genitais não no sentido estrutural, mas no sentido funcional, né, de que todo organismo que pulsa na sua capacidade, ele está genital. Okay? Tá. Não, tá bom. A juíza falou que eu tenho 5 minutos. Eu vou simular uma contusão para ver se eu ganho 3 de acréscimo aqui. Porque o Mário era convidado, então os da casa vão ter que nos ajudar. Te empresto um pouco de convite. Convida a falar um pouco. Você vê o que é a solidariedade. Que é transgressão. Tá bom. Essa diversão. Então, se no campo aí da psicologia só essa palhinha, né? Quer dizer que se nós conseguirmos, né, nos aproximarmos em termos mesmo de diferentes linhagens de psicologia ou de diferentes escolas, né, conseguirmos manter cada escola, cada linha, a sua própria identidade, manter a sua singularidade, porque isso é, vamos dizer, a personalidade da escola, da linha, né? E é saudável que tenha esse pluralismo, né? Mas que nós possamos também perceber na essência, né? Perceber no âmago de cada um o que é esse princípio comum de funcionamento, né? Quais são os pontos de intersecção, onde é que partilhamos, né? E aqui o Mário estava falando essa coisa, quer dizer, aí diante de situações de uma política repressora hegemônica, né, nós temos como princípio comum de funcionamento a resistência, né? Nós vamos nos opor a isso, né? Então, e aí pensando, né, no campo social, dizer como é que nós poderíamos pensar nisso que estamos trazendo aqui, né? A questão da nossa sociedade, né, dessa cultura moderna, né? E se pensarmos brevemente, né, a partir da situação da Revolução Industrial para cá, e pensarmos, né, o que temos em termos políticos, ideológicos, né, dessa sociedade, que o Mário levanta também, a questão do patriarcado, né, a questão da sociedade de propriedade privada, né, o que nós temos na cultura ocidental, né, como pilares e valores dessa cultura que estamos vivendo. Então, vou ler rapidinho. A sociedade ocidental moderna tem como pilares a posse, a propriedade privada, o poder pela força, o controle, a hierarquia, a produtividade. Nós vemos que até mais ou menos o século XX, e estou partindo só a partir da Revolução Industrial, mas não quer dizer que feudalismo não tinha tudo isso, né? O mote dessa sociedade era a produção, a acumulação e o controle pela repressão, e vou insistir, da genitalidade, né? Nesse sentido, né, estava lembrando, quando o Reich diz, né, eu gosto muito desse pensamento dele, ele diz que cada sociedade produz os tipos caracterológicos necessários para a sua própria sobrevivência. Quer dizer, não existe nesse sentido uma cultura, uma sociedade que seja suicida, né, a ponto de incentivar pessoas que vão questioná-la. Toda a sociedade quer que cada indivíduo a mantenha, a produza, a reproduza e a defenda. Eu acho essa uma frase, assim, um pensamento que é praticamente imbatível, né? Então, pensando, né, nessa nossa cultura ocidental, até
de século XX, né, o tipo ideal para essa sociedade seria muito mais o tipo obsessivo adaptado, um tipo que trabalha, que produz, que acumula, que conserva, é conservador, né? Então, esse foi o tipo ideal. Nesse sentido, né, o mecanismo de defesa, né, da sociedade com relação a esse indivíduo é a repressão. Foi o mecanismo básico. Quer dizer, não à toa, quer dizer, quando o Freud começa a elaborar lá a questão dos mecanismos de defesa, ele coloca como um termo genérico, repressão, né? E depois a repressão vai ser um tipo específico de defesa, né? Mas era o que era vigente, era o que era evidente, né? Agora, ele retirou o convite do tempo dele. Eu devolvo. Ele tinha oferecido como convidado um tempo para o Cláudio. Ele disse que pode retirar, que eu assumo a minha autoridade. então, correndo, finalizando, se estamos pensando qual o princípio comum de funcionamento dessas sociedades patriarcais de poder e de controle, né? E se pensarmos na sociedade hoje, né? Que cultura é essa, né? E que o Mário trouxe, né? Uma cultura e uma sociedade onde o que está vigindo é a hiperprodução e, por isso, necessitando de um hiperconsumo. Para isso, a sociedade precisa criar o seu tipo ideal. Qual seria o tipo ideal para essa sociedade? Seria um tipo que se vincula à realização imediata de seus próprios desejos, que não se apegue senão a si mesmo, que consuma de forma imediata e ininterrupta, de forma a permanecer o tempo todo na euforia como defesa contra a angústia. E a angústia é essa tão importante para o amadurecimento psíquico. Em outros termos, o que vemos é uma cultura ocupada em, essa é a minha leitura, ocupada em fixar seus indivíduos na oralidade, dificultando com isso o desenvolvimento em direção à genitalidade. Como exemplo, podemos ver uma política de Estado de cunho assistencialista, com as bolsas escola, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, blá, 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 que visam manter as pessoas em estado infantilizado e, com isso, se perpetuarem no poder. Nesse sentido, vemos o princípio comum de funcionamento político se utilizando de diferentes estratégias nos diferentes períodos, no intuito comum de controle e manutenção no poder. Finalizando, seja na clínica psicanalítica, seja na clínica psicorporal, vemos mais e mais surgirem pessoas com estruturas psíquicas perversas e borderlines e que não estão mais conseguindo lidar com a sobreexcitação que a atualidade impõe. Uma contribuição para a compreensão desses quadros borderline perverso é o trabalho de Reich, de 1925, O Caráter Impulsivo. Nesse livro, Reich faz um estudo aprofundado sobre a dinâmica econômica do caráter impulsivo. A gente pode chamar de libidinal ou energética. No meu modo de ver, o caráter impulsivo é a base econômica onde se apoiam as dinâmicas perversas e borderlines da atualidade. O caráter impulsivo é, nesse sentido, o princípio comum de funcionamento dos tipos perverso e borderline, pois é o impulsivo, de base, o tipo ideal para o imediatismo, o hiperconsumismo, a drogadicção e valores tão caros à modernidade líquida e virtual. Obrigado.